Sabe aquele caso do Banco Master que o STF e o Tribunal de Contas queriam abafar? Acabou. Os Estados Unidos entraram no jogo. Escolheram um lado, o Banco Central. Quinta-feira passada, um juiz americano bloqueou tudo que Daniel Vorcaro tem lá fora. Mansões de 100 milhões, contas bancárias, empresas, tudo congelado. E tem mais. No mesmo dia dessa decisão, 3 coisas aconteceram. O Tribunal de Contas recuou da investigação contra o Banco Central. O Banco Central liberou R$ 1 bilhão para 1,6 milhões de brasileiros. E a defesa de Vorcaro entrou em pânico. Coincidência? Não. Enquanto Alexandre de Moraes hesitava, enquanto Dias Toffoli preparava o terreno e enquanto Vorcaro gastava milhões pagando influenciadores para atacar o Banco Central, os americanos fizeram o que o sistema brasileiro se recusava a fazer. Reconheceram a fraude. Agora, não tem mais volta. A caixa preta está se abrindo. E você vai descobrir por que esse caso acabou de virar uma guerra que Vorcaro não pode ganhar. Fica comigo até o final desse vídeo. E se inscreve no canal, porque quando você descobrir quem mais está envolvido nisso, vai entender por que tanta gente quis abafar esse caso. Vamos começar pelo começo. No dia 7 de janeiro, a empresa EFB, escolhida pelo Banco Central para fechar o Banco Master, entrou na justiça americana com um pedido direto: reconhecer que o banco é fraude e bloquear tudo que Daniel Vorcaro tem nos Estados Unidos. O pedido foi feito com base em uma lei americana que trata de falências estrangeiras. Os motivos? Fraude gigante de 2 bilhões de reais e vida de luxo do dono do banco. Do outro lado, Vorcaro tentou barrar a ação dizendo que o processo no Brasil ainda estava em análise. O argumento dele: o TCU estava investigando se o Banco Central agiu rápido demais, então seria cedo demais para os americanos tomarem uma decisão. Foi uma tentativa desesperada de ganhar tempo, mas não funcionou. Na quinta-feira, dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, deu a decisão. O fechamento do banco feito no Brasil vale nos Estados Unidos também, e tudo relacionado ao Banco Master fica bloqueado. Traduzindo, todos os bens do Banco Master, da L-Bank, da Master Corretora e do próprio Vorcaro foram travados. Ninguém pode vender, transferir ou mexer em nada sem autorização da empresa brasileira que está fechando o banco. E o que isso significa? Simples. Não é mais só o Banco Central dizendo que o Master é fraude. Agora é a justiça americana confirmando isso também. E quando os Estados Unidos entram no jogo, o nível de pressão muda completamente. Enquanto tentava barrar a liquidação nos Estados Unidos, Daniel Vorcaro montou uma operação paralela aqui no Brasil. O nome do projeto? DV. As iniciais do próprio nome dele. O objetivo era simples: pagar influenciadores para atacar o Banco Central e criar a narrativa de que o Master era vítima do sistema. Os valores? Absurdos. Contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. Isso mesmo, 2 milhões para fazer vídeos defendendo Vorcaro e atacando o Banco Central. Vários influenciadores foram abordados. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 4 milhão de seguidores, recebeu a proposta. A condição? Assinar um termo de confidencialidade com multa de 800 mil a 1 milhão de reais caso o projeto vazasse. Rony assinou só para descobrir do que se tratava, e era exatamente isso: o projeto DV. O roteiro já estava pronto. A história que queriam espalhar. O Banco Master cresceu rápido demais, incomodou os grandes bancos e o Banco Central se precipitou ao fechar a instituição. Juliana Moreira Leite, com 4 milhões de seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, chegou a postar exatamente o que o projeto pedia. E olha a coordenação. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou um volume fora do normal de publicações, todas no mesmo dia com o mesmo discurso. Não foi orgânico. Foi uma operação paga. Uma operação de guerra. Mas por que Vorcaro gastaria milhões nisso? A estratégia era clara. Primeiro, pagar influenciadores para criar clima de que o Banco Central errou. Segundo, pressionar o TCU a questionar a liquidação. Terceiro, usar esse questionamento do TCU para que Toffoli no STF anulasse o fechamento do banco. E quase funcionou.
Jonatas de Jesus, ministro do TCU indicado por Arthur Lira e investigado na Lava Jato, abriu uma inspeção no Banco Central pedindo urgência máxima. Ele queria saber se o Banco Central realmente analisou outras alternativas antes de fechar o banco. Ou seja, o esquema estava em curso. Os influenciadores pagos criavam a narrativa. O TCU pressionava. O STF observava. E Vorcaro tentava barrar tudo nos Estados Unidos. Até que a justiça americana entrou e derrubou tudo. No dia 8 de janeiro, quando o juiz Scott Grossman deu a decisão, o império de Vorcaro desmoronou. Todas as mansões dele nos Estados Unidos foram bloqueadas. Uma mansão de 100 milhões de reais, comprada há poucos meses antes da liquidação do banco, travada, condomínio de luxo, avaliado em mais de 5 milhões, bloqueado. Escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro americano congelado, contas bancárias, empresas, investimentos. Tudo parado. Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha lá fora. E o juiz americano foi direto no argumento. Ele citou fraude massiva e vida extravagante de Daniel Vorcaro. Disse que Vorcaro transferiu riquezas enormes para si mesmo às custas de credores e investidores. Citou que ele foi solto no Brasil sob condição de usar tornozeleira eletrônica. E tem mais. O juiz deixou claro que os questionamentos do Tribunal de Contas da União não têm poder para reverter o processo no Brasil. Ou seja, a justiça americana esvaziou completamente a estratégia de Vorcaro. E olha o timing. No mesmo dia 8 de janeiro, horas depois da decisão americana, Jonatas de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU no Banco Central. Aquela inspeção de urgência máxima? Suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master? Não vai mais. Por quê? Porque os Estados Unidos entraram no jogo e o jogo mudou completamente de nível. Primeiro, valida internacionalmente a decisão do Banco Central. Mostra que o fechamento do banco foi técnico, seguiu as regras e não foi precipitado. Segundo, impede que Vorcaro use seus bens nos Estados Unidos para se defender, fugir ou pagar advogados. Terceiro, abre caminho para a cooperação internacional. A Polícia Federal e o Ministério Público agora podem pedir provas dos Estados Unidos, documentos, rastrear o dinheiro. E, quarto, manda um recado claro para quem queria proteger o Banco Master. Acabou. Não adianta mais pagar influenciadores. Não adianta mais o TCU questionar. Não adianta mais Toffoli preparar manobras. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima. E quando isso acontece, ninguém mais ousa reverter. E tem outro detalhe que quase ninguém percebeu. Foi só a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. R$ 1 bilhão travados desde 18 de novembro, 2 meses parados. 6 milhões de brasileiros esperando. E no dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o pagamento. A partir da semana que vem, esse dinheiro começa a ser devolvido. Esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil. Mas por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão do STF e do TCU. Tinha o risco de alguém reverter a liquidação. Agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco. E olha o timing. 7 de janeiro, pedido no ZEUA. 8 de janeiro, juiz americano reconhece. No mesmo dia, TCU suspende inspeção e Banco Central libera o FGC. Tudo no mesmo dia. Coincidência? Ou coordenação? O Banco Central esperou a validação americana para agir, porque com a justiça dos Estados Unidos do lado dele, ninguém mais ousa questionar. Na sexta-feira, dia 9, a defesa de Vorcaro negou ter contratado influenciadores, mas o projeto DV tem as iniciais dele. Os influenciadores confirmaram. A Febraban detectou a operação e agora a Polícia Federal está investigando, porque pagar influenciador para atacar instituição pública pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. Vorcaro pode ser indiciado por mais crimes além da fraude do banco. Essa decisão americana foi devastadora. Validou que a liquidação foi correta, esvaziou a narrativa de Vorcaro e impediu que o STF e o TCU revertam tudo. Agora não é mais Brasil contra Vorcaro. É Brasil e Estados Unidos contra Vorcaro.
A caixa preta está se abrindo. 4 fundos investigados por ligação com crime organizado já foram citados na fraude do Banco Master. A Polícia Federal agora pode pedir provas dos Estados Unidos, pode rastrear dinheiro, pode cruzar informações. E tem uma pergunta que ninguém quer fazer. Quem mais estava protegendo esse esquema aqui dentro? Por que o STF hesitou? Por que o TCU quis reverter a liquidação? Por que tanta pressão contra o Banco Central? A resposta vai aparecer. E quando aparecer, muita gente vai ter que explicar o lado que escolheu. Enquanto isso, 6 milhões de brasileiros vão começar a receber o dinheiro que achavam perdido. E Vorcaro está cercado, sem saída, sem ativos, com a justiça de 2 países em cima dele. Se você quer saber quem mais vai cair nessa história, não pode perder os próximos vídeos. A caixa preta do Banco Master está só começando a se abrir. Se inscreva agora e ative o sininho. Essa história está só começando. E deixa nos comentários quem você acha que está por trás dessa proteção toda. Quem mais vai aparecer quando a Polícia Federal cruzar as provas? Sua opinião importa. E pode estar mais certa do que você imagina.